No ano de 2017, eu tive um sonho, e nesse sonho aparecia uma pessoa para mim e eu ungia essa pessoa a presidente do país. O Senhor falou para mim, vai lá no Google e coloca lá pré-candidato a presidente do país. Apareceu o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, nem sabia quem ele era, muito menos deputado federal. Deus falou para mim, vá a Brasília, unge ele a presidente do país, como Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Logo depois que você ungir ele, você dá posse a ele como presidente. Prepara uma carta de posse e você vai dar posse a ele. Imediatamente entrei em contato com o senador Magno Malta, nessa época era senador da República, fui a Brasília, chegamos no gabinete do Bolsonaro e ali entrei e pedi ao Bolsonaro que tirasse todo mundo do gabinete, ficou só eu, o Bolsonaro e o Magno Malta. E o Bolsonaro me perguntou o que eu tinha para falar com ele. E ali eu relatei para ele todo o sonho e ele me perguntou, Pastor Paulo, o que eu tenho que fazer para ser presidente do país? Eu falei, Bolsonaro, você precisa se ajoelhar diante do Santíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu, como sacerdote, como profeta do Altíssimo, estarei te ungindo a presidente do país. Meu Deus, como sacerdote do Altíssimo, estou ungindo Jair Messias Bolsonaro, a presidente do Brasil. E se cumpriu. Compõe a mesa com essa presidência, o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Finalizei minha missão, retornei ao meu estado, cheguei ao meu estado, comuniquei aos pastores, à igreja, reconhecemos a carta de posse no cartório. Deus pediu para que eu não colocasse isso nas redes sociais. Esse documento, esse vídeo, ficou guardado até segundo as ordens do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois bem, foi agora, recentemente, Deus ministrou no meu coração para notificar a nação brasileira, mostrar o vídeo e mostrar a carta de posse para que a nação brasileira tenha conhecimento de tudo o que aconteceu no dia 7 de novembro de 2017, um ano antes das eleições para presidente. Todos os ministérios de rádio, integrantes, seus pastores, muito obrigado pela confiança, pela fé, pela mensagem que através do pastor Paulo chegou agora aqui em Brasília. Estamos juntos, firmanados, num só Deus, para resgatar os valores da nossa pátria querida. Juntos com vocês, ao lado de Deus, e com patriotismo, como Davi o tinha enquanto Israel, nós seremos uma grande nação. Que agora, nessas eleições do ano de 2022, que vocês possam dar continuidade e seguir a vontade de Deus. Que Deus abençoe a nação brasileira. Pai do Senhor e Salvador Jesus, olha, deixa eu dizer, eu resolvi vir aqui hoje contar um sonho que eu tive, e esse sonho que eu tive desde 2020, que nos cultos da Igreja da Ladeuzinho eu venho pregando que o Senhor Jesus ele vai entrar nos 3 poderes da República e vai destronar o que está errado. O Senhor Jesus vai entrar nos 3 poderes da República e vai destronar aquilo que está errado. Isso vem se repetindo, eu venho dizendo nos cultos de milhares e milhares de pessoas que assistem o culto natural, sabem disso. Só que nos últimos dias, eu tive pesadelo mesmo. Nos últimos 15, data de 15, né, desse mês, de outubro, nem se é outubro nós estamos, né? 15 de outubro, 16 de outubro, eu tive pesadelos, eu não posso nem dizer que é sonho. Mas eu até chamo isso de revelação. Então eu não posso ser nem cobrado por esse sonho, só quero repartir esse sonho com você. Você está pronto para ouvir qual é o sonho? Eu vi que Bolsonaro não ganhava a eleição. E quem ganhava a eleição que estava lá era Lula. Só que, na realidade, Lula não ganhava essas eleições. Quem ganha, na realidade, é Bolsonaro. Só que os jornais e as matérias iriam dar que Lula estava ganhando a eleição. E Lula, nem que seja por um ponto ou no máximo 2 pontos. Mas Lula ganhava a eleição. E descobria-se depois que Lula não ganhava a eleição. Muitas pessoas dizem que Bolsonaro ia assinar a caneta e ia dar um golpe militar. Só que eu via que o exército é que tomava frente e intervia nas eleições e divulgava algo que estava em oculto e que estava sendo tramado há muito tempo atrás. Eu vi também nesse sonho, eu acordei muito assustado, eu vi também nesse sonho que o governo do PT, há muitos e muitos anos, colocou instrumentos, sabe? Mas eu não via como seres humanos, eu via como espírito, como demônio,
que os demônios entravam dentro de instituições, no governo brasileiro, tanto no Poder Judiciário, como Supremo, como primeira, segunda, terceira corte, eu não sei dizer o que é isso, com juízes e alguns ministros, não só do Supremo, mas de outras cortes inferiores, e que o Lula fazia um pacto com ele, mas eu não vi o Lula, eu vi o espírito, que esse espírito fazia um pacto com os outros espíritos, para que esse espírito que estava representando seu sonho, representando a pessoa de Lula, assumisse a presidência da República. O pacto era que, em troca, nenhum dos senadores da República eleito iria conseguir impeachment nenhum ministro do Supremo e não ia entrar no Judiciário, nem tampouco um ministro, nem tampouco senadores, nem tampouco deputados federais. Esse pacto era muito forte e que o poder das trevas ia muito forte sobre o poder da República Federativa do Brasil e os poderes. Só que o Senhor Jesus é que entrava em cena, não é Bolsonaro, eu não estou aqui falando de Bolsonaro, era Deus que entrava em cena. E quando Deus entrava em cena, Deus desmascarava todo o projeto do diabo sobre a face da terra. Todos os projetos do diabo. E aí eu via muitos militares nos poderes para recolocar tudo em ordem. E o Senhor dizia assim, quando eu via o Bolsonaro, o presidente, ele estava correndo e ele não queria intervir. Ele não queria, nem a caneta dele eu vi na mão, eu vi guardada, porque ele não queria. Mas o Senhor disse assim, sou eu que entro nos poderes e faço justiça. Diga para o povo brasileiro que eu vou fazer justiça. Gente, isso é um sonho. Isso é um sonho desse pacto maligno, desses espíritos que representavam algumas pessoas. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, sim são contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Vamos orar pelo Brasil e vamos pedir a Deus para que Deus, ele traga à tona tudo que está escondido. E Deus vai trazer, hein? Hoje que data é? Hoje é 22, não é isso? 22 de outubro. São 19h09. 29. 20 horas e 9 minutos. Do dia 22 de outubro. Vamos só orar para que Deus faça a vontade dele sobre a face da terra e o pacto maligno, se é que existe, esse sonho é real, que venha a ser destronado. Isso apenas foi um sonho. E eu digo, ninguém manda em sonho. A gente sonha tanta coisa, né? Que Deus abençoe. Senhor e Salvador Jesus, gente, que Deus possa abençoar todos vocês e a toda a nação brasileira. Olha, eu tive um sonho. Você também sonha? Eu tive um sonho que está postado aí no TikTok e em todas as redes sociais. Apenas foi um sonho. Mas, pelo que eu estou vendo, aprove Deus fazer com que o sonho se tornasse realidade. E o sonho que eu tive, todos vocês já sabem, é que Bolsonaro perdia a eleição, Lula ganhava a eleição e eu fui categoricamente em cima, pela visão, pelo sonho que Deus me deu, que era com 51%, 51,5%, e aí está no sonho, que já tem mais de milhões de visualizações. Deixa eu falar uma coisa biblicamente para você. Prove a Deus cumprir o sonho, e me parece que o que está acontecendo, o sonho está sendo cumprido, risca. No livro de Gênesis 37, a palavra de Deus fala sobre o sonho de José. Sonhar é pecado? Sonhar é crime? Não. Um sonho, apenas um sonho. José sonhou, e o sonho de José se cumpriu. José viu que os feixes deles estavam em pé, e os feixes dos seus irmãos estavam prostrados. José viu depois que os seus irmãos arredaram seu pai, que ele disse, pai, eu ainda tive outro sonho. Então eu vi que o sol e a lua e todas as estrelas se curvavam perante mim. Isso foi um sonho. Sonho é crime? Não. Parece que Deus resolveu cumprir o sonho que me deu o profeta de Deus, Reginaldo Nunes. Na Igreja Talar do Deus Vivo, Fortaleza, Ceará. Igreja Talar do Deus Vivo, Fortaleza, Ceará. Silas Monguba, 22:53. Onde todas as quartas, 19h30, sexta, culto de visão e revelação, Deus tem tomado a minha vida durante 15 anos, que vamos fazer agora 15 anos de Igreja Talar do Deus Vivo, Fortaleza, Ceará. Milhões de pessoas têm recebido, centenas e centenas de milhares têm recebido, e são centenas e centenas de milhares de testemunhos. A Bíblia fala sobre, livro de 2 Crônicas, capítulo 18, sobre Josafá e o rei Acabe. Sabe, o Senhor, ele me inquieta, e ele diz, filho, Josafá e rei Acabe, existe certo tipo de alianças que você não pode fazer. Por isso que a minha aliança é com Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho falar do sonho, desse sonho que o Senhor me deu, que todo o Brasil compartilhou. E peço que você compartilhe. A palavra de Deus diz que bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Falando em sonho, Ezequiel, no capítulo de número 37, o Senhor vem ao meu ouvido. Ezequiel, capítulo de número 37, aquela visão daqueles ossos secos, e Deus me mandava profetizar para a nação. Olha só, muita gente, centenas e centenas de pessoas escarneciam da perca de Bolsonaro e diziam o seguinte,
Do que adiantou a igreja orar? Do que adiantou a igreja jejuar? Do que adiantou a igreja clamar? Aí Deus ouviu. E o Senhor ouvindo chegou às narinas de Deus. E o Senhor então me deu aquele sonho. E o Senhor me dizia: filho, Reginaldo Rolim, eu não me deixo escarnecer, diz a nação. E eu resolvi registrar esse sonho em cartório. Registrado em cartório dia 22. Aí eu olhando, dia 22 também era Bolsonaro. Dia 22 eu registrei em cartório, porque foi um sonho, apenas um sonho. Eu só fiz contar um sonho. Aqui, no 2 Crônicas 18, a Bíblia fala sobre um profeta chamado Micaias. E o Senhor bradava no meu coração: cadê Micaias? Cadê Micaias? Eu fiquei com aquilo e depois Deus me deu esse sonho. E o Senhor me disse: seja como Micaias. Profetize e diga aquilo que eu estou dizendo. Embora muitas pessoas se chateiem, embora muitas pessoas não queiram ouvir, embora incomode esse sonho, mas diga à nação brasileira que eu não me deixo escarnecer por todas as centenas e centenas de pessoas que diziam: não adianta a igreja orar, não adiantou a igreja jejuar. Aí o Senhor descia sobre a face da terra. Descia como desceu. O sonho está se concretizando. Sila Manguba 22:5-7, Atalaia do Deus em Fortaleza, Ceará. Que Deus abençoe a nossa nação. Paz é o que nós queremos. Apenas um sonho.